Max Weber observou que, com a reforma protestante, o trabalho árduo deixou de ser apenas uma necessidade e se tornou um sinal de que a pessoa estava no caminho da salvação. Isso faz sentido ainda hoje, Pondé? Muita gente acha que sim, né? Inclusive, alguns até fizeram uma versão meio simplificada disso para a ideia de que se você trabalha e compra uma Mercedes, Deus te ama, né? Agora, não tem como falar sobre desencantamento do mundo sem analisar esse conceito dentro da política. Então, para enriquecer aqui nossa conversa, vamos chamar o filósofo Vladimir Safatli. Obrigada por estar aqui com a gente, Safatli. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Safatli, o Estado, ao não adotar nenhuma religião oficial, ele perde o seu encanto e apresenta mais as suas fragilidades? Eu diria que a questão da laicização do Estado, que é um tópico que vem lá, principalmente do século XIX, ele visa, na verdade, criar um espaço comum na qual qualquer experiência religiosa possa circular no interior da vida social. Você ainda tem estados que são muito vinculados a certas religiões, por exemplo, o chefe da religião anglicana é o próprio chefe de Estado do Reino Unido, né? O chefe da religião luterana da Dinamarca é o próprio chefe de Estado da Dinamarca. Então, esse processo não foi um processo completo, ele é um processo muito parcial. Pensando no Brasil especificamente, no debate que acontece o tempo inteiro hoje, você acha que o crescimento do papel dos evangélicos na política é uma possibilidade de arranhar o caráter laico do Estado brasileiro, de alguma forma? Então, quando eu acho uma questão importante mesmo, eu diria o seguinte: primeiro, as religiões elas sempre tiveram presença no campo político brasileiro, de um lado ou de outro, seja como força conservadora, seja como força progressista. É impossível falar sobre o progressismo brasileiro sem passar pela teologia da libertação, entre tantas outras coisas, né? É impossível você pensar sobre o progressismo norte-americano sem falar sobre as igrejas evangélicas negras, Martin Luther King. Então, a presença da religião na política é um fato, e é um fato que eu diria estável. Isso a gente não conhece nada diferente. O que eu acho é que, assim, existem certas tendências como as evangélicas, que, primeiro, elas vão ganhando força porque a política ela se esvaziou. Então, elas conseguem dar um certo entusiasmo para o campo do político, né? Então, eu diria que é um pouco como Prometeu, sabe? Que rouba dos deuses o fogo e dá para os humanos. A política faz a mesma coisa com a teologia. Ela rouba o fogo da teologia e dá para os humanos. Então, ela sempre vai, de uma certa maneira, depender e tensionar a teologia como um dos seus elementos centrais, né? E ainda nessa presença da religião, né, na política, a gente pode dizer que é uma busca pelo reencantamento ou um retrocesso? Olha, eu não trabalharia com a ideia de retrocesso, não, porque eu acho que a questão fundamental é entender o que essas pessoas elas estão procurando quando elas fazem essa demanda em relação à religião e o que elas não estão encontrando no campo político, certo? Você limitou o campo político a um campo de gestão, a um campo de administração, uma administração da situação corriqueira, né? Ou seja, não há grandes modificações possíveis dentro do campo político. Bem, elas vão atrás da religião para elas terem essa força de uma comunidade que consegue, primeiro, acolher, uma comunidade que consegue fortalecer vínculos e laços e consegue projetar futuro. Então, nesse sistema, você procura certas comunidades de defesa. E aí a religião ela fornece muito isso, que é uma coisa assim, não, mas nós somos os eleitos. Mas a gente vai conseguir sobreviver. E, de fato, não é só uma questão, digamos, de elaboração conceitual. Materialmente, concretamente, você cria vínculos de solidariedade. Atua no vácuo do Estado, não é? Muita gente acha isso, inclusive o Gessé de Souza, né? Você tem toda a razão. E no vácuo do Estado e no vácuo de outras instituições também. Porque assim, se você tem uma falha muito grande, você faz um erro muito grande na sua vida, a igreja ela te acolhe e te permite nascer de novo. Sim. Entendeu? Então você sabe a força do que é isso? De você ter uma segunda possibilidade. Então não dá para negligenciar também, digamos assim, esses benefícios materiais que a experiência comunitária da religião fornece. Você, há algum tempo, fez toda uma crítica à esquerda, né? De que a esquerda tinha perdido força e tal, escreveu sobre isso, todo um debate. O Safatli está falando que a esquerda morreu, não sei o quê. Assim, você acha que a esquerda perdeu um certo encantamento na política, perdeu força justamente por não conseguir furar o bloqueio de que política é só gestão do cotidiano? E ainda diria mais, a esquerda ela teve força quando ela roubou da teologia o seu fogo.
quando ela também foi uma religião. E eu não vejo isso como um problema, eu não vejo isso como uma regressão, eu vejo isso como um elemento fundamental do político. Porque o que ela rouba são duas coisas. É a possibilidade de que você possa se descolar desse mundo e que você possa projetar um outro mundo. E eu diria, se você pega a história das revoluções, boa parte delas começam em espaços religiosos. Porque a religião te dá essa possibilidade de você pensar, eu posso ser diferente do que eu sou agora. E se a política não leva isso em conta, ela morre, ela vira o que você falou, pô, ela vira um processo de gestão da vida ordinária. E como a vida ordinária é tão miserável, então a política vira uma coisa completamente infame. É só isso. E o que a democracia perde? O que perdemos quando as pessoas se desencantam pela política? Olha, a gente perde a possibilidade de um tipo de ação e de prática, que é um tipo de ação e de prática que é de qualquer um. A política tem essa característica. Qualquer um pode intervir dentro do processo político. Claro, a gente luta para que isso seja possível, porque a gente sabe que hoje não é exatamente o que acontece, né? No Brasil, o evangelicalismo de esquerda pode recuperar a política para a esquerda também? Então, quando eu acho essa uma questão importante mesmo, eu tenderia a pensar de outra maneira, na verdade, porque quando você vê a esquerda um pouco desesperada, porque vê a força das religiões evangélicas muito vinculadas a políticas de extrema direita e tenta fazer um símile do seu lado, certo? Eu acho uma coisa ruim, porque você começa a falar com o sujeito não como alguém que é um explorado, não como alguém que é uma pessoa que está completamente empobrecida, precarizada, vulnerável. Você fala com ele como alguém que tem uma crença. E é uma crença específica, você tem que. E você percebe? Você nem trata ele como um cidadão, uma cidadã de um espaço comum. Eu acho que o que a gente tem que fazer eu diria isso mais ou menos dessa maneira. A esquerda tem que ser uma religião, né? Eu sei que algumas pessoas podem ouvir isso e levar um Achar que susto. você é herege. Porque eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Essa força que faz com que você acredite que é possível você nascer de novo, você encontrar um vínculo comunitário que seja capaz de te acolher, né? E que tenha práticas materiais de solidariedade, que permita com que a inteligência coletiva consiga projetar uma outra situação possível de existência e lutar por isso, independente de você perder agora ou amanhã, porque são lutas de longa duração, certo? E é um elemento fundamental das transformações sociais. Eu acho que isso é um dado, é o que faz a política política. Aqui no Brasil a gente tem, inclusive, uma experiência das comunidades eclesiais de base, né, ligadas à teologia da libertação, que o Safatli citou, que é bem um exemplo disso, que você tem, a partir de uma fé, você organiza uma vida cotidiana, uma comunidade, processos concretos. Isso foi uma experiência histórica no país, né? Que gerou. Eu já ouvi, inclusive, bispos dizerem que o PT, histórico, quando nasce lá, nasceu na sacristia dele. Eu já escutei esse tipo de frase, né? Sim, não, é um eixo fundamental da formação do PT. São os intelectuais, o sindicalismo e as igrejas, a igreja progressista. Safatli, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Até uma próxima, volte sempre. Obrigado, Safatli. Prazer é meu. Um abraço, Pondé, um abraço, Tchau, Andrés. tchau, abraço.